início do século XX, a população do Rio de Janeiro enfrentava graves problemas, como a pobreza, o alto índice de desemprego, lixo amontoado, ratos e mosquitos transmissores de doenças. Em consequência, milhares de pessoas morriam em epidemias de febre amarela, peste bubônica e varíola. Paralelamente a essa grave situação social, era desejo dos primeiros governos republicanos transformar o Rio de Janeiro na capital do progresso, uma espécie de cartão postal que mostraria ao país e ao mundo um novo tempo trazido pela República. Coube ao então presidente Rodrigues Alves a decisão de tirar esse projeto do papel. As obras de reforma e modernização do Rio de Janeiro, comandadas pelo prefeito da cidade, Francisco Pereira Passos, incluíam o alargamento das principais ruas do centro, a construção da Avenida Central, atualmente chamada Rio Branco, e a ampliação da rede de água e esgotos e a remodelação do porto. Para realizar essas obras, cortiços e casebres dos bairros centrais tiveram de ser demolidos, e as pessoas que moravam nesses locais, sem alternativas oferecidas pelo governo, passaram a viver em barracos nos morros do centro ou no subúrbio. Tudo isso gerou muita insatisfação entre a população mais pobre. O governo federal concentrou quase todas as suas atenções e recursos na reforma da capital. O combate às epidemias locais foi também um dos seus principais objetivos. Neste contexto, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, diretor da Saúde Pública, convenceu o presidente a decretar a lei da vacinação obrigatória contra a varíola. Naquela época, a população não tinha informações sobre os benefícios da vacinação e não obteve qualquer esclarecimento por parte das autoridades. Para alguns, a aplicação de injeções em mulheres era imoral. Para outros, a obrigatoriedade ia contra a liberdade individual. Outros ainda não compreendiam como uma doença poderia ser evitada com a introdução do vírus no corpo de uma pessoa. O descontentamento das pessoas afetadas pela demolição dos cortiços, a impopularidade do governo e a obrigatoriedade da vacinação provocaram uma grande revolta popular nas ruas do Rio de Janeiro. No dia 10 de novembro, 10 dias após o decreto de Rodrigues Alves, a população carioca saiu às ruas para protestar com violência contra a autoritária medida do governo de fazendeiros, como acusou o senador paraense Lauro Sodré. Ao despertar do dia 15 de novembro de 1904, 15º aniversário da proclamação da República, a cidade do Rio de Janeiro mais parecia um campo de batalha. Políticos e militares da oposição quiseram aproveitar a revolta popular para derrubar Rodrigues Alves da presidência da República, mas não conseguiram. O governo dominou os revoltosos usando tropas do Corpo de Bombeiro e da Cavalaria. Cerca de 50 pessoas morreram e mais de 100 foram feridas. Centenas de participantes do conflito foram presos e deportados para o Acre. Este foi o saldo dramático da revolta popular contra a medida autoritária do governo Rodrigues Alves, que obrigava todo cidadão carioca a ser vacinado contra a varíola. Era também a prova cabal de que os verdadeiros donos do poder eram os ricos barões do café, acostumados ao mando e desmando desde o tempo do Império.